dessa vida, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 20. Você conhece essa passagem muito mais do que eu. Capítulo 20. Eu vou ler o versículo de número 10, porque a leitura desse texto é um pouco extenso. Mas o versículo 10 do capítulo 20 de 2 Crônicas diz assim: Mas agora aqui estão os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que são os Edomitas, por cujo território não permitiste os filhos de Israel passassem quando vinham da terra do Egito, de modo que deles se desviaram e não o destruíram. Vê como nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste verdade. Ó nosso Deus, não o julgarás? Pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Amada, essa passagem ela é bem conhecida no nosso meio. Até porque, lendo um pouco atrás, nós vamos ver que existe consequência de alianças mal feitas. E quando nós fazemos alianças mal feitas, a consequência ela virá. Josafá fez aliança com a tribo do norte. Josafá fez aliança com a família de Acabe. Algo que Deus considerava o reinado de Acabe abominável. Mas ainda assim eles fizeram alianças. Agora a consequência ela vem porque Deus permite, Deus perdoa o pecado, mas não tira a consequência. A consequência aqui é Deus permitir que 3 nações se levantem contra Judá: os Amonitas, os Moabitas e do Monte Seir, que são os Edomitas. Na verdade, é uma grande multidão que está se levantando contra a nação de Judá. E Josafá, ao saber que esses inimigos eles se juntaram para poder guerrear contra a nação, ele vai ver que o número dos inimigos são maiores. Então a única alternativa que ele tem aqui é de se voltar para o Senhor. Porque aos olhos de Josafá essa guerra é derrota certa. Não tem como vencer esses inimigos que se juntaram. Mas aí ele vai buscar estratégia e ele vai buscar naquele que é o Senhor da guerra. Naquele que é considerado o Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Ele vai reunir, presbítero Diego, toda a congregação de Judá. E ele vai apregoar um jejum. Todos vão jejuar. E todos vão clamar e orar ao Deus do céu. E assim eles fizeram. Por quê? Para que Deus pudesse dar resposta e dar estratégia de como fazer diante de um inimigo que é tão poderoso e numeroso. O que eles estão dizendo aqui é que neles não há força. E também eles não sabem o que vão fazer, né? Mas há uma esperança, qual? Quando não há saída na terra, eles vão dizer assim: mas os nossos olhos, eles estão expostos em ti. Quando não há recurso, ou quando não há como ter estratégias da terra, nós vamos buscar
estratégia e recurso dos céus. Ele está dizendo, em nós não há força. Nós não sabemos o que vamos fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti.